Olá, eu sou o professor Marcos Vinícius Amaral Rodrigues e é uma satisfação rever a turma João Cabral de Melo Neto nesse formato que já fora utilizado em outras situações na pandemia. Num momento que não foi tão agradável, mas ele era suficiente. E hoje gostaria também de saudar o professor que acompanha vocês aí. Bom dia. Gostaria de fazer algumas reflexões, pensando aí nas disciplinas que eu ministro com vocês, em relação à quantidade de aulas, os objetivos que eu tenho para esse segundo semestre de 2023, desse primeiro ano do curso, né, integrado ao médium em desenvolvimento de sistemas. Compartilharei a tela com vocês. Dessa vez sem nenhum fundo. Estou compartilhando a tela. Bom, vamos lá. Esse é o quadro de horário das turmas que eu tenho na ETEC, né? E a turma de vocês, João Cabral de Melo Neto. Eu tenho aula aí nas terças-feiras, das 8h20 às 9h10, com a turma par. Aí eu tenho das 10h20 até o meio-dia com os ímpares, na disciplina de análise, né? Então, análise a gente tem, vale lembrar aí, 2 vezes na semana para os pares, 2 vezes na semana para os ímpares. É claro que houveram situações em que a gente acabou fazendo algumas trocas por necessidades, feriados e desenvolvimento de acordo com a disciplina. O primeiro semestre ele foi marcado bastante por literaturas norte-americanas, que é o berço aí da área de análise. Tivemos muitos vídeos mostrando para vocês aí, através de alguns canais do YouTube, a Vanessa, o Rodrigo, né? O qual mostraram alguns papéis aí da análise de sistemas, o que um analista faz, quais são as profissões que tem no mercado, os desafios, enfim. E nós temos esse lado aí do programador. Então, o que eu quis demonstrar para vocês nesse primeiro semestre de 2023, ele é abordado mais a fundo a literatura dividida em áreas como engenharia de software, inclusive tem até uma faculdade para isso. Nós já discutimos que tem vários tipos de formações, enfim. E agora, nesse segundo semestre, eu considero uma matéria um pouco mais prática, e um pouco antes ali do nosso recesso escolar, eu iniciei o desenvolvimento de exemplos, utilizando, através de enunciados, como se fossem probleminhas, o desenvolvimento do diagrama de fluxo de dados. E o diagrama de fluxo de dados que eu fiz com vocês, até os exemplos que eu parei, inclusive tem um que eu não terminei, parei num ponto ali. Quando eu estiver aí juntinho com vocês, a gente termina. Eu estava fazendo, através do enunciado, desenhos num caderno. Muitas vezes eu pedia para que vocês me entregassem, ou eu tirava foto. E eu disse para vocês que a matéria se tornaria mais prática,
utilizando, por exemplo, um programa que vocês já conhecem chamado Dia por Table, que é utilizado na disciplina de programação lá com o nosso querido colega Emerson, que é o fluxograma, é uma outra representação gráfica. E aqui, na matéria o qual estamos, nós temos o diagrama de fluxo de dados. Mostra o fluxo dos dados. Então, ele tem níveis. Eu brincava que é como se fosse uma caverna e existe alguns duendes trabalhando ali, como se fossem os anões, e que a gente estava vendo uma camada. A partir do momento que a gente entrasse no outro nível, que é o nível 1, por exemplo, essa camada ela iria explodir e a gente enxergaria mais de perto esse fluxo funcionando. Vale ressaltar que os diagramas que tem, repitam comigo, diagrama de nível 0, diagrama de nível 1, diagrama de nível 2, tá? Aqui na ETEC, a gente procura trabalhar com vocês até o diagrama de nível 1. Mas, se começar a ficar muito grande o sistema, nós chegamos até o nível 2. Nos trabalhos de conclusão de curso, vale ressaltar, quem faz o TCC utilizando o ambiente Delphi, que é a programação objeto Pascal, que é a evolução do Pascal, tem que fazer DFD. Quem só faz o site tem que fazer uma combinação de duas coisas. O diagrama de caso de uso e o diagrama de sequência. A Bruninha trabalhou no ano de 2022 com, até eu não sei, ela pode responder para vocês, diagrama, a representação de caso normal. Ela colocou mais um, está faltando aqui a palavra, mais um raciocínio explicando o funcionamento ali do sistema. Tá? Essa matéria, então, onde nós estamos é o diagrama de fluxo de dados, nível 0, nível 1, nível 2. Também tem o diagrama de contexto, que é o mais fácil de todos esses, que é aquela história, conta aquela história que aconteceu para mim ali com aquele carro na rodovia. Deixa eu explicar o contexto da história para você, quer dizer, meio por cima. Esse é o mais fácil. Num sistema, imaginem vocês que eu tenho as entradas e tenho as saídas, e o sistema está ali no meio. E existe uma entidade interagindo com esse sistema, enviando, e existe algumas entidades, ou até mesmo a mesma entidade, recebendo, né, saídas. Então, vamos contextualizar isso aqui. Saudade disso, hein? Então, tem aqui o diagrama de nível 0, lembrando a matéria que nós estamos é de APS, Análise de Projeto de Sistemas. Estamos no segundo semestre. Então, diagrama de nível 0. Depois, partiremos para o diagrama de nível 1. Pois bem, concluiu isso aqui, nós vamos para o diagrama de caso de uso. Aqui, diagrama de sequência. Quando vocês estiverem mais adiante, haverá um novo cara que é uma disciplina do terceiro ano, não me foge o nome agora. É a Bruna e a Karina que lecionam qualidade e teste de software, uma coisa assim. Ela coloca mais esse mostrando o funcionamento ali de fluxo normal. A Bruninha vai
falar para vocês. Então, são esses caras aqui, ó. Então, nesse primeiro momento, esse finalzinho de julho e agosto, se Deus quiser, a gente vai trabalhar, pode ser que pegue um pedacinho de setembro aqui também, na parte, no caderno aí ainda, terminando aqueles exemplos, através de enunciados, do diagrama de nível 0. E aí, meus amores, nós também iremos um dia sentar em grupo e nós vamos até a biblioteca de nossa querida escola e eu ensinarei para vocês o diagrama de nível 1, tá certo? Ali a gente vai ter um espaço gostoso para discorrer as nossas ideias, mediante primeiro a um exemplo que nós veremos. Então, para esse ano, finalzinho de julho até começo de setembro, a gente trata esse cara aqui, tá? Na sequência, a gente vai para um outro assunto que eu considero também delicioso, o diagrama de caso de uso, ou use case em inglês aí. Aí, meu rei, o diagrama de caso de uso é maravilhoso, tá? Então, daqui para baixo é quem quer fazer o desenvolvimento web, somente desenvolvimento web. Quem vai fazer os dois, por exemplo, uma parte do meu grupo vai fazer no terceiro ano, já pensando lá na frente, vai fazer um site, um portal e fará também algo local, um sistema ali feito no ambiente Delphi. Aí a gente vai ter que sentar e ver qual dessas representações gráficas serão trabalhadas. Mas, enfim, não aconteceu ainda. Então, nós temos aqui o diagrama de caso de uso e o diagrama de sequência para a gente trabalhar, tá? Eu penso que eu conseguirei concluir todo esse raciocínio, toda essa agenda com vocês, esse cronograma, até dezembro, tá? E que Deus abençoe, eu consiga até um pouquinho antes, pois, além dessa aula aqui que eu dou para vocês de análise, duas para o lado par, que é aqui, ó, terça e sexta, eu também terei duas aulas aqui de análise, né, com os nossos irmãos ímpares, né, logo após o intervalo. Então, na terça, os ímpares eu já fecho a conta e passo a régua. Na terça, eu tenho uma aulinha aqui e uma aulinha aqui. Eu tenho aquela outra disciplina que eu leciono com vocês, que é programação web, o qual eu estou trabalhando com vocês o desenvolvimento num ambiente de texto, um editor de texto, o qual nós codificamos em HTML. Um pouquinho antes das férias, eu fiz com que esse arquivo HTML fosse banhado por um arquivo chamado CSS. E vocês verão agora, nesse segundo semestre comigo, que muitas vezes eu vou sair um pouco do foco desse editor de texto que vos digito nesse momento, que é o Notepad++. A galera aí utiliza o VS Code, né? Ou alguns até outros ambientes, como enfim, pode até ser um bloco de notas. Menos no Word, que é Microsoft Word, que é desligando, não tem sentido isso. Sobrando um pouco mais de tempo na disciplina de análise, a gente parte aí para um desenvolvimento mais empedado, focando mais. Que, inclusive, aproveitando esse trecho aqui, esse ensejo aqui da aula de APS, eu pretendo aproveitar mais o tempo e demonstrar mais raciocínios que eu posso contribuir com vocês na disciplina de PW. Então, eu aproveitaria um pouquinho da aula de PW aqui, na aula de análise, e faria PW, por que não? Então, teríamos mais desenvolvimento
desenvolvimento, desenvolvimento. Pessoal, eu achei necessário esse diálogo aqui agora, mesmo que tenha sido dessa forma. E assim, espero encontrá-los em breve. Um abraço. E até mais. Deus é pai, não é padrasto.